Olá a todos e a todas, como vão vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Sintam-se profundamente bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Fátima Reis, eu sou coordenadora pedagógica e facilitadora de conteúdos aqui no Instagram do Paideia Virtual e também no canal do Paideia Virtual. No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre os 4 níveis da escrita. São níveis que são importantes a gente, enquanto professor, a gente perceber em qual nível nosso aluno ele está para que a gente possa fazer as intervenções pedagógicas que são tão importantes para que o aluno possa aprender. Bem, esse conceito, né, de nível de escrita, ele nasce com a Emília Ferreira. A Emília Ferreira é uma psicóloga, é uma pesquisadora argentina. E ela, durante muitos anos, ela procurou entender como é que o sujeito aprende. A Emília, ela tem uma base conceitual e teórica baseada no Piaget. Se não me engano, a Emília ela foi aluna do Piaget e ela tinha como principal foco nas suas pesquisas descobrir como é que esse sujeito aprende, como é que ele utiliza esses recursos ativos que ele tem, esses recursos criativos que ele tem na aquisição da leitura e da escrita, né? Então, essa teoria ela nasce nos anos 80, foi uma verdadeira revolução no conceito da alfabetização e que a gente usa até hoje e eu considero muito importante, né? Quando você vai fazer uma avaliação diagnóstica, uma avaliação do aluno, você entender em qual nível da escrita, em qual nível da leitura e da escrita ele está, né, para que a gente possa fazer as intervenções, né, a elaboração das atividades e tudo mais. Bem, a Emília ela afirma a princípio que a escrita é apenas uma representação e que depois passa a ser codificada para a língua materna. Então, chegou-se à conclusão de que na evolução da escrita a criança passa por algumas fases, né? E essas fases são: a primeira delas é o nível pré-silábico, né? Que a criança percebe que a escrita ela representa o que é falado e geralmente as produções, as impressões são feitas através de rabiscos e de desenhos. Pois ainda a criança ela não tem ainda, ela não consegue relacionar isso com as letras. Eu considero essa uma das fases mais importantes da aquisição da escrita. E penso que, enquanto professor alfabetizador, assim, uma dica que eu dou é que vocês conversem muito com os alunos nessa fase. Então, nessa fase de nível 2, né, de primeiro ano, que a gente possa conversar com os alunos e que a gente possa fazer com que eles percebam exatamente isso, que tudo que a gente fala pode ser escrito. Eu amo essa fase, né? Que é a fase em que você conceitualiza, né? Eu percebo que muitos alfabetizadores, muitos professores de educação infantil, de primeiro AE, de segundo AE, não conceitualizam, não explicam para as crianças. E as crianças, elas percebem tudo tão claramente, é que a gente às vezes não gosta de, ou não respeita, não gosta não, na verdade não respeita esse entendimento da criança, né? Essa evolução do conhecimento da criança. Mas se você fala para ele que tudo que a gente fala pode ser escrito, você vê aqueles olhinhos assim começarem a pensar, né? A construir essa ideia. Então isso é muito importante, gente. É uma das fases mais importantes que eu acho. Gosto muito. Quando estou em sala de aula, gosto muito de falar sobre isso. Gosto muito de brincar com as palavras, de escrever as palavras no quadro, de ir mostrando o que é uma letra, de o que é uma vogal, o que é uma sílaba, né? De falar palavras, por exemplo, cavalo, né? Quantas vogais tem? Sabe? Eles vão falando 3, tem não sei quantas consoantes tem. Porque se a gente não fala para a criança o que é a vogal, o que é uma vogal, o que é uma consoante, gente, eles não vão aprender sozinhos. Então, essa parte de conceitualizar, de mostrar, de representar, né, que tudo que a gente fala pode ser escrito, é muito importante. Talvez seja primordial para as fases que virão a seguinte, que é o nível silábico.
Então, no nível silábico, a criança passa a entender que existe uma correspondência entre letras e o que é falado. Para elas, existe um traço representando o que é falado, mesmo que não seja o correto em relação à língua portuguesa. Então, cada sílaba possui uma letra. Então, nesse momento, ela já entendeu que o que pode ser falado, e aí você começa a fazer a correspondência, né, do que entre as letras e o que é falado. Aí cabe, no caso, o exemplo que eu dei anteriormente, né, do cavalo. Né, que ela começa a perceber que as vogais, elas têm uma função, né, que as vogais não estão ali apenas para o babé-bibobu, para o cacocu, para o sacé-si-só-su, que ela tem uma função, né? Então você, enquanto professor alfabetizador, você tem que explicar essas coisas. É importante dar o conceito das coisas para as crianças, de uma maneira, obviamente, né, que numa linguagem que elas possam compreender, e de uma maneira lúdica, de uma maneira engraçada, de uma maneira até mesmo através de um jogo, né? Quantas palavras, quantas letras tem a palavra cavalo? Quantas vogais? Quantas consoantes, né? Aí separa a sala, coloca meninos e meninas e faz aquela brincadeira e as crianças adoram. O outro nível é o silábico alfabético. No nível silábico alfabético, a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra. Porém, para entender os fonemas, é importante que a criança também pratique sílabas, só com uma letra intercalada, com sílabas maiores. Então, aí você vai começar a trabalhar as sílabas, porque muitas das vezes a gente não explica para a criança. A gente pega uma palavra e a gente não consegue fazer a divisão fonética da palavra, né? Então, quando a gente deixa de fazer isso, a criança ela tem dificuldade de compreender o que a gente está falando. Que é a mesma coisa que você chegar numa sala de aula e alguém colocar uma palavra que você nunca ouviu antes, né? E tentar fazer com que você descubra o que é aquilo. E muitas das vezes a gente faz isso sem explicar para a criança todo esse conceito fonético, todo esse conceito de representação da palavra, da letra, do som. E quando a gente consegue conceitualizar isso, as crianças conseguem aprender com mais facilidade. Depois chegamos no nível alfabético, que nessa última fase a criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra. Ela passa então a perceber o valor das letras e das sílabas. Eu estou aqui com uma colinha aqui. Então, essas são as fases da escrita, são fases que são muito importantes, né, para que a criança possa aprender a ler e escrever. Então, eu gostaria que você deixasse aí, se você conhece os níveis da escrita e da leitura, e se você utiliza isso no seu dia a dia para poder elaborar as suas atividades e as propostas, os projetos que você faz na sala com seus alunos, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!